Fala galera do YouTube, e aí galera, como prometido, mais um vídeo iniciando a chaparia do Celtinha. Tudo para poder tirar o Celtinha do zero ao luxo. Galera, tava aqui me ajeitando, coloquei luva, peguei o material, ajeitei tudo aqui e de repente o tempo aqui muda. Aqui na região o tempo tá assim, uma hora faz sol, uma hora faz chuva. Eu acabei de chegar do trabalho e aí tive que segurar um pouco para poder passar chuva lá embaixo quando eu subir. Só que infelizmente eu tô com medo de descer e eu tá lá embaixo fazendo chaparia e aí começar a chover. E aí a máquina não foi barata, eu não vou poder fazer isso, né, pessoal? Olha lá, meu carro está lá embaixo. Aquele carro ali é o Celtinha, totalmente despenado. Tirei tudo do Celtinha, tudo. Galera, eu não posso ficar parado, tenho que procurar alguma coisa para fazer. Então, como eu fui tirando as coisas do Celtinha e jogando de qualquer jeito aqui no quarto, eu vou ter que fazer uma organização. Tem que organizar tudo. Por quê? Porque na hora que eu precisar pegar coisa por coisas, eu vou estar tudo organizado e vai me ajudar muito. Tem ali a fiação, tem ali o motor, tem o cabeçote, tem a direção hidráulica, tem as portas, tem a parte dos forros, tem banco. E aí galera, é muita coisa, preciso ajeitar. E aí vou deixar vocês aí olhando, eu puxando tudo, jogando tudo aqui, tudo organizado para passar para lá depois organizando novamente. É um trabalhinho, mas vai valer a pena, tudo pelo Celtinha para sair do zero ao luxo. Vamos seguir aí galera, senta o like, compartilha, ajuda aí, quem não se inscreveu, inscreve, dá essa força. Valeu galera, olha aí, porta-mala. Agora eu vou começar a pegar, galera, o resto das coisas que está no quarto. Vou deixar aqui em uma posição para poder vocês observar tudo que eu for tirando do quarto do Celtinha. Infelizmente eu estou gravando com o celular sem apoio. Vou comprar o que precisa para poder ajeitar e aí vou colocar tudo aqui. Vamos lá, galera. Aí galera, algumas coisas eu coloquei no saco para poder separar. Então o volante do Celtinha como é, ó. Olha aí galera, o cárter do Celtinha. Eu tenho uma vareta de óleo, aqui é o amortecedor da mala. Olha o tanque aí galera do Celtinha, todo limpinho já. O tanque foi a única coisa que eu parei para limpar, porque estava muito sujo, não queria trazer o tanque para aqui sujo. E eu tive que dar uma limpeza no tanque, né? Aí galera, a descarga do Celtinha. O bojo, galera, eu joguei fora porque estava furado, então não ia servir, tive que dispensar. Vou colocar esse papelão aqui para poder colocar nas coisas. Aqui galera, a tampa do cárter.
Tudo isso aqui vai ser devidamente limpo, galera. Aqui são as pinças de freio. Pesa, viu? É pequenininha, mas pesa, viu, galera? Aqui é a ventoinha. Eu vou ter que trocar essa caixa da ventoinha porque está quebrada. Ela tem 2 suportes desse para poder fixar e ficar preso. A ventoinha está em perfeito estado. Aqui eu tenho o evaporador do ar quente que fica dentro da caixa de ar. E aqui é o evaporador do ar condicionado. Ambos estão perfeitos, só que o do ar condicionado, infelizmente, vou ter que tentar fazer uma limpeza ou comprar um novo para colocar porque o óleo está preto. Aqui dentro dessa caixa tem um monte de coisa, galera. Só olhando para ver o que tem. E aí, galera, olha o que é que tem aqui. Os pistões do motor do Celtinha. E aí, eu vou colocar aqui, como eu disse, algumas coisas eu separei colocando em sacos, para poder saber da onde era cada coisa que eu estivesse colocando na hora. Aqui o parafuso, aqui eu tenho a bomba d'água, pessoal. A bomba d'água em si eu não vou utilizar, estou guardando, mas eu não irei mais utilizar. Infelizmente eu tive uma situação na parte de baixo do motor, no eixo virabrequim, que fez, e aqui eu tenho um pescador do motor, que vai ali no cárter. Como eu estava falando, eu tive uma situação no eixo, que marcou as bronzinas do casquilho, as bronzinas do mancal, marcaram o eixo. E aqui eu tenho o tensor da correia. E aí eu coloco aqui, porque eu sei para onde é. Aqui, galera, é parafuso da caixa da evaporadora do ar. Aqui é uma ferramenta que ficou aqui dentro. E aqui eu tenho o kit de embreagem, o disco de embreagem com as molas. E aqui é o famoso platô da embreagem, em perfeito estado, né? Porque estava novo, não cheguei a rodar muito. O disco também não está ruim. E vou colocar aqui para poder organizar. Aqui é aquela cálculo que fica na lateral do motor, que fica aqui a polia de engrenagem. Aqui onde fica a parte do motor encaixada. Aqui é a mangueira da passagem de água, que fica fazendo um sistema de arrefecimento, né? Então vamos dar uma organizada. Esse vai para cá, esse vai aqui dentro.
aí, galera, na apresentação, eu tenho aqui o motor do limpador dianteiro. É ele que faz o processo de ir e voltar. O motor está em perfeito estado também. Farei uma limpeza e vamos utilizar ele, porque ele ainda está perfeito. Aqui nós temos nosso coletor de admissão. Precisa de limpeza, como você vê. Aqui, galera, é o famoso corpo de borboleta. E aqui o sensor dele, que se caso estiver sujo, ele também fica dando falha no veículo. Às vezes fica morrendo, interrompendo, não segura na marcha lenta, porque é ele que faz a leitura da marcha lenta. Se ele estiver ruim, o carro não segura na marcha lenta. E aí mais à frente eu apresento mais coisas a vocês sobre o que é tudo aqui. Vamos lá. Aqui é a tampa de válvula. Aqui é onde vai o eixo de comando, que são eles que fazem o movimento das válvulas de abrir e fechar, válvula de escape e válvula de admissão. Quando o motor trabalha, ele está conectado à engrenagem, ou seja, quando ele gira, de acordo ele faz isso, ele passa por cima da válvula, fazendo com que a válvula abra. Quando ele volta, fecha e a outra abre, ou seja, uma abre e uma fecha. Uma puxa o ar e a outra joga o ar para fora. É dessa forma que funciona o eixo de comando do cabeçote, né? E aí aquela parte que fica em cima do cabeçote. Lembrando, galera, que o cabeçote já estava aqui, eu não mostrei a vocês. Mas eu tenho aqui a válvula termostática, né? A válvula que faz a troca de água. Quando a água chega a uma certa temperatura, a válvula encolhe e aí a água faz a troca. E aqui, galera, está o cabeçote do Celtinha Super. Aqui eu tenho as válvulas e aqui eu tenho os tuchos. Os balancinhos estão guardados, que ficam aqui em cima. É onde o eixo pega, né? E aí empurra o balancinho aqui e a válvula pressiona, a válvula abre. Ou seja, quando você pressiona, a válvula abre. Ou seja, admissão e escape. Aí a galera vai entender como eu sei que a válvula é de admissão e de escape. Ou seja, aqui são as saídas. Aqui são a saída de escape. A admissão é a maior, escape é a menor. Se você parar para ver, a gente olha pelo lado que ela tá. Ou seja, eu só mando o escape pela válvula mais próxima, correto? Então, essa aqui é a válvula de escape e essa é a válvula de admissão. Aqui é a junta do cabeçote, né? Galera, é muita coisa, é muita coisa. Aqui é o famoso catalisador. É por onde vai sair o escape. E a função do catalisador é minimizar o efeito dos gases, dos poluentes, para que os gases saiam com pouco coisa para poder contaminar
a atmosfera. E aí, esse menino aqui vale muito em um carro. Sem ele, você está arriscado a tomar multa e tudo. E fazer muito mal à natureza, né, galera? Porque se está aí, como o professor fala, se foi colocado ali, se tem aquela peça, é porque ela serve para alguma coisa. Então tem muitos mecânicos que tiram a válvula termostática dizendo que o carro trabalha melhor. Se fosse trabalhar melhor, a válvula não precisaria estar ali. Então, o engenheiro se passou na hora de fazer. Então vamos se atentar a isso, porque situações de pegar peças que acham que não faz sentido nenhum tirar do lugar, pode causar danos. E aí, seguindo, né, galera? Eu tenho aqui a flauta com os 4 bicos, que vai precisar também fazer a limpeza. Espero que todos estejam funcionando de acordo quando eu for fazer a limpeza. E, como eu disse, os balancinhos estavam em algum lugar. E aqui estão. Esse é o famoso balancinho, né? Porque ele trabalha assim. Aí chama balancinho. Uma parte trabalha em cima da válvula e a outra encaixa na outra parte, que fica ali próxima e faz isso. Então esse é o famoso balancinho. Ele tem uma gira aqui, uma rodinha. E aí vamos lá. Aqui eu tenho a engrenagem que vai na parte do cabeçote para pegar a correia dentada, que faz a união ou o sincronismo do motor. É ela que a gente tem que colocar. Esse ponto aqui serve de marcação para poder indicar aqui. Esse ponto aqui é onde indica que o carro está no ponto. Ou seja, tem uma parte ali que ela me indica que eu tenho que estar rente com isso aqui. E lá embaixo também tem a engrenagem que fica no virabrequim, que vai também ter uma posição para que quando você monte o veículo ele esteja no ponto. Porque o sincronismo é essencial do veículo. Sem o sincronismo você não consegue trabalhar com a admissão correta, nem o escape correto. Então é preciso você se atentar sempre a isso na hora da montagem do motor. E aí aqui temos o parafuso do cabeçote, que para mim já não serve mais. Parafuso de cabeçote, galera, vamos deixar aqui bem claro que só é utilizado uma vez só. Ou seja, temos um grau de elasticidade no parafuso, e por ele ser tão grande, o nível de aperto que ele recebe na hora do torque, ele elastece. Ou seja, ele às vezes aumenta o diâmetro, aumenta o comprimento do parafuso. Então é recomendado que todo cabeçote, após ser tirado o parafuso, ser colocado parafusos novos. Então fica a dica, não reutilize parafuso de cabeçote, sempre coloque novo. Vou dar um exemplo, eu fiz um serviço um tempo atrás, eu não tenho uma noção hoje que eu tenho de mecânica. Só que eu fiz um serviço um tempo atrás e agora quando eu desmontei, tinha 2 parafusos desses com a arruela. E aí eu fiquei me achando que o cabeçote estava empenado, alguma coisa assim. Não sei, fiquei na dúvida, né? E aí depois foi que veio a tona. Ele reutilizou o mesmo parafuso. Lembro que ele não me pediu parafuso novo. E como eu não tinha noção, até então ele que era profissional tinha que passar para mim que isso tinha que colocar novo. Ele não passou e reutilizou o parafuso velho. 2 parafusos estavam com arruela para poder dar a altura e não danificar o cabeçote. Mas, águas passadas, vamos voltar aqui na organização das peças do Celtinha.
Esse aqui, galera, é o famoso eixo virabrequim. É o eixo de manivela. É ele que manda o torque. É ele que dá o torque no motor. A cada giro, a gente tem um torque. Ou seja, quando ele faz o giro, é um torque, né? Chamado torque. E aí, galera, e aí temos aqui esses arranhões que eu falei. Está marcado. Ou seja, falta de lubrificação. Faltou lubrificação. Os mancais, os casquilhos dos mancais marcaram todas as partes aqui, ó. Todos estão marcados. Agora, o dos casquilhos fixos, os dos casquilhos móveis, desculpa. Isso aqui é casquilho fixo, casquilho móvel. O dos móveis não estão marcados. Entendeu? E aí veremos o que vamos fazer após a montagem, né? Aqui nós temos, galera, o compressor. Eu irei fazer uma limpeza no compressor. Eu testei, ele está bom. Dificilmente ele iria girar se ele estivesse ruim. Essa é a embreagem do compressor. Ela, quando você ativa, ela entra, gruda com essa polia e gira junto com a polia. Que a polia pega a rotação do alternador, da correia do alternador. E aí eu vou ter que abrir ele, fazer a limpeza, né? Caso esteja com os pistões que tem aqui, ele trabalha, ele tem uns pistõezinhos aqui dentro que ele trabalha para poder fazer a compressão do fluido. Se os pistões estiverem excelentes, eu vou reutilizar esse. Se os pistões estiverem danificados, tiverem comido algum pouco, eu terei que comprar outro compressor e colocar, né? E aí aqui é o coxinho do motor, é o suporte que encaixa na champaria e fixa o motor. Está ruim, ele está partido aqui, vou ter que comprar outro. Aqui é a polia, que vai, é a chamada polia, a roda fônica, né? Vou abrir para vocês verem. A famosa roda fônica. É onde fica o sensor de explosão. É essa aqui, chamada roda fônica. O sensor de explosão fica aqui, entre um dente e outro. Quando gira, ele marca contando o giro da polia. Esse sensor, se estiver ruim, galera, o carro não funciona. Se dá partida e o carro não funciona. E às vezes ele fica sujo e dá esse problema. Galera, vou apresentar a vocês a caixa de marcha do Celtinha. 6 marchas, 5 para frente e 1 para trás. Olha aí, galera, essa é a caixa de marcha do Celtinha. Ela está em perfeito estado. Vou botar algo aqui para eu poder mostrar a vocês mais ou menos como funciona. Deixa eu ver aqui.
aqui, galera. Aí, provavelmente, tá bom? E aí aqui nós temos, galera, a marcha ré. Vou chegar mais pra cá. Aqui. Aí não dá. É pesada, galera. É pesada. Mas vou tentar segurar aqui pra mostrar a vocês. Aqui. Essa engrenagem é a engrenagem da marcha ré. E aí a gente tem aqui o famoso peão. E aí nós temos aqui a primeira. Nós engatamos. Primeira. Segunda. Neutro. Neutro aqui. E aí temos a terceira. Eu tô sem apoio aqui, galera. Eu não vi, isso aqui está no neutro. Irei fazer limpeza na caixa de marcha, porque está muito sujo, muito óleo grudado aqui, muito óleo preto. É para vocês repararem, muito óleo. Não irei desmontar as engrenagens, porque essas engrenagens aqui, elas só saem na prensa. E aí é uma dificuldade imensa, né? Galera, aqui embaixo, essa tampa aqui é onde fica a quinta marcha. Aqui é a quinta marcha. Aqui, como eu falei, primeira, segunda, terceira e quarta, que é embaixo. Que aqui nós trabalhamos com tamanho. A menor é a primeira marcha, porque é uma marcha de força. Ela precisa girar menos aqui. A segunda, ela já vem uma marcha ganhando velocidade, e aí ela ganha mais dentes, ela já precisa ser maior. A quarta e a terceira e a quarta já é uma marcha já de desenvolver, então ela justamente tem mais dentes, então ela gira, tem mais dentes para ela poder dar menos giro aqui, de acordo com o funcionamento do veículo. E aí essa função de engrenagem é chamada de relação de redução. Vocês podem reparar, se der para ver aqui, essa aqui é quase o mesmo tamanho que essa. Essa aqui já é menor que essa. Ou seja, ela troca ao lado. Quando a daqui aumenta, a daqui diminui. A daqui diminui a quantidade de dente e a daqui aumenta, para ela ter mais velocidade. Para ela diminuir, ou seja, ter mais potência, por isso que quando a gente sobe uma ladeira, é preciso você colocar uma marcha de força. Aí você pega a marcha que tem mais dentes do lado de cá. Provavelmente essas duas marchas têm a mesma quantidade de dente. Você pode olhar que elas são quase o mesmo tamanho, ou seja, quando essa aqui der uma volta, a daqui provavelmente vai dar uma volta também. Mas isso vocês só vão saber medindo a relação de redução. Aí você conta os dentes da engrenagem motora e conta os dentes da engrenagem movida. Ou seja, a engrenagem motora, galera, é a engrenagem que entra a rotação. E é esse aqui. É quem recebe toda a força do motor.
é a engrenagem motora. A engrenagem movida é quem recebe o, a, a força que vem do motor da primeira engrenagem. Então ela é chamada engrenagem movida e engrenagem motora. Aqui quem conhece sabe, é o famoso peão. É ele que fica na caixa satélite, que já eu mostrarei para vocês. Ele encaixa e faz a caixa satélite. A caixa satélite é aquela caixa que joga o movimento para as rodas, né? Eu vou jogar aqui e vou pegar mais coisas porque o tempo é curto. E a gente vai olhando tudo que tem no veículo. Aqui nós temos o arranque. É ele que faz o trabalho de dar o giro do motor. Esses dentes aqui, quando você bate na chave, ele vai para frente girando e pega no volante. O volante dá o giro e aí se inicia o ciclo de trabalho do motor, sem parar. Por conta dessa engrenagemzinha. Você pensa que é uma engrenagem pequena que não faz nada, mas pode olhar aqui. E aqui nós temos suporte, o suporte da parte do motor, fixa lá embaixo também. Aqui nós temos o alternador, nós iremos trocar o alternador de voltagem, né? Irei trocar porque da última vez eu troquei e coloquei um que não era muito bom. Tá pegando, mas eu coloquei, na verdade não era original, né? Era um lá que eu adaptei, que é um tensor que fica também na correia do alternador. Eu vou trocar porque ele está fazendo um barulhinho, não dá para perceber, porque na verdade ele faz um barulho por causa do peso que ele recebe, né? Vou fazer a troca, colocar. Kitzinho desse não é barato, quase R$200. E aqui, galera, nós temos a minha caixa de direção hidráulica. Está em perfeito estado. Esses pivôs vou trocar, estão ruins. Aqui estão bons, não estava vazando óleo. Esse óleo que está aqui foi por conta da desmontagem, a não ser aqui que eu vi um pouco de óleo, mas só após a limpeza e a instalação novamente para identificar se realmente está vazando. Mas, então, a direção funcionava corretamente. Direção hidráulica no Celtinha. Não se tem Celtinha com direção hidráulica, mas o meu já era direção hidráulica. Não veio de fábrica, claro, né, gente? Foi colocado e aí ajuda muito. É um carro pequeno, mas quando você vai fazer curvas, inclusive, ó, acabando de derramar um pouco de óleo, vou ter que limpar, botei aqui para não sujar, mas acabou sujando. Você vai fazer curvas em lugares apertados, é mais fácil para você manobrar. Então, direção hidráulica é muito bom, ajuda muito. Aqui nós temos o garguelo do tanque. É por aqui que a gente abastece e ele aí vai diretamente no tanque. Isso aqui estava sujo, limpei junto com o tanque.
Aqui nós temos a bomba da direção hidráulica. É ela quem faz a pressão do óleo para que ele venha para auxiliar a direção ficar mais leve. Se essa bomba estiver ruim, você não consegue trabalhar com a direção leve. Como eu falei, ajuda muito. Aqui eu tenho o meu câmbio, que fica lá, bonitinho o câmbio a cabo. Os cabos eu irei trocar, botar cabo novo, que eu já estava sentindo uma dificuldade na engrenagem. Estava engrenando, mas sentia ela um pouco como se tivesse molenga. Já tinha trocado isso aqui, comprei novo. Só que vou preferir trocar esses cabos, colocar cabos novos, porque o Celtinha vai sair do zero ao luxo. Eu não vou colocar um cabo ruim, né? Aí galera, como nós vamos separando, né, as coisas, não saio jogando tudo junto, porque na hora da montagem, lembrar galera, que eu nunca desmontei um veículo da forma que eu desmontei o meu Celta. Eu já desmontei em si só a parte interior do veículo. E assim, na montagem faltou muito parafuso, por isso que hoje meu Celta tem um monte de parafuso que é trocado. E hoje eu tenho um pouco de noção. E eu sei que a gente tem que, na verdade, trabalhar primeiramente com organização. Porque se você pega tudo e joga de qualquer jeito, na montagem você vai sentir dificuldade. Por isso que eu estou fazendo todo esse recolhimento desse material para montar lá dentro, de acordo com o que eu for usar primeiro. Tudo isso aqui eu vou fazer limpeza. Tudo isso aqui eu vou fazer limpeza. Peças que precisem ser trocadas, eu irei trocar. Peças que não prestam, eu estarei descartando, porque, como eu falei, o Celtinha do zero é para a gente colocar peças de qualidade. Não vou reutilizar coisas que vão fazer eu mais à frente estar mexendo no Celta com menos de 1 ano, 2 anos. Ou seja, tudo que eu estou fazendo aqui é para ficar um bom tempo sem mexer no meu Celtinha. Aí eu tenho aqui o famoso trambulador, né? É aqui que faz o engate das marchas. Ou seja, de acordo a gente pega lá, ele abaixa, sobe, e aí isso aqui dentro da caixa de marcha é que vai movimentando. Ou seja, como eu já botei a engrenagem ali, mas ele encaixa num conjunto de tipo um garfozinho ali que fica, ele encaixa no meio, e aí você botou para baixo, ele empurra os ganchos para baixo. Ou seja, a luva desce, quando você sobe, a luva sobe, vai para no neutro, e aí você consegue engatar todas as marchas. É um conjuntinho que eu vou ter que fazer também uma limpeza, porque tá bem sujinho. Se tiver alguma coisa para trocar aqui, que aí aqui troca, galera. Só isso aqui, só esse eixozinho do aqui troca. Eu posso trocar só a capa, entendeu? Essa parte aqui é o outro garfo que fica ali em cima também. Fica lá na parte da caixa de marcha. E esse fica lá em cima, esse fica dentro, movimentando também, que aqui é onde vai. Aqui é onde fica a regulagem da embreagem. Ou seja, aqui fica no anel, esqueci até o nome aqui, galera. Mas deixa eu ver se tá aqui. É ele que faz, esse aqui, é o famoso colar de embreagem. Ou seja, ele encaixa aqui e empurra o colar de embreagem. Quando você pega lá, na marcha, na embreagem, pisou, ele faz isso. Aí você puxa, a embreagem faz isso, ó. E aí o colar de embreagem
empurra o platô, afastando a embreagem desacoplando, melhor dizendo, a embreagem do volante. E aí você consegue fazer a troca de marcha porque a engrenagem está livre, ou seja, rodando só pela inércia. E aí você consegue fazer a acoplagem por causa do anel sincronizador e essa pecinha que faz afastar, ou seja, você afasta com essa pecinha. O anel sincronizador tem um trabalho de, se a engrenagem está girando assim, o anel sincronizador ele é como se ele estabilizasse a rotação. E aí você consegue acoplar a marcha com aquela suavidade e aí fica bem gostoso, né? Aqui nós temos, galera, a caixa de marcha, né? Tá aqui. Aqui é onde fica esse colar de embreagem. Aqui nós temos a caixa satélite aqui dentro. Eu só vou poder tirar ela após tirar essa porca, que é a chamada porca castelo. Se vocês repararem, ela tem um bocado de dentinho. E esse dentinho, se você olhar, ele é um formato de um castelo. Então ela é chamada porca castelo. É ela que regula a caixa satélite. Aqui está a caixa satélite aqui dentro. Aqui é o rolamento que fica a engrenagem, né? E como eu falei, o peão, ele pega aqui nessa coroa da caixa satélite. E aí essa caixa precisa de limpeza, se vocês pararem para ver, ó, muito suja. Vou precisar limpar toda. Então aí, galera, esse é o antes da caixa de marcha. Irei gravar eu fazendo a limpeza dela. E vocês vão gostar do trabalho. Vou organizar que ainda tem muita coisa ali. Galera, esse é o bloco do motor. É esse aí, galera, o bloco do motor que eu falei pra vocês. Foi essas camisas aqui que arranharam o eixo do motor. O eixo fica aqui dentro e aí girou sem lubrificação. E aí eu tomei esse prejuízo, né, galera? Tá aqui onde as famosas camisas, onde vai os pistões. Aqui é onde vai a bomba d'água. Ela encaixa aqui. Eu tirei a bomba d'água também, danificou, né, galera? Deixa eu ir lá buscar mais. Aí, galera, aqui nós temos a bandeja, o famoso morcego do Celta, né? E aqui o braço estabilizador da bandeja e o morcego, da estabilidade. Isso faz parte da suspensão, galera. Quem tem Celta sabe, esse morcego aqui, ele danifica muito rápido, mas também é fácil de trocar, né, galera?
E aqui, galera, a suspensão do Celtinha. Era a suspensão de rosca. Olha aí. Só que você girava aqui, ó, ela regulava. Essa deve estar travada. Eu tinha uma suspensão que estava travada, só que eu não irei mais utilizar, né? Também coloquei na empolgação. Usei o que eu pude usar. E agora para mim também já não faz mais sentido. A coluna de direção é ela que faz o jogo, que manda aqui. Só que eu tenho uma conexão que vai aqui. Ou seja, é essa conexão aqui. É uma conexão que vai na direção. Essa aqui entra na parte da barra de direção. Aperta o parafuso e ela mantém, né? Aí, galera, aqui a gente tem todo o conjunto do disco de freio com o semi-eixo. É chamado semi-eixo porque ele é menor, o outro é maior, é o eixo. E aí eu tirei tudo por um. Galera, o semi-eixo não apresenta que está ruim, a não ser as coifas que estão velhas. Poderia tirar, trocar a junta moçonética, que aqui é a junta moçonética, né? Só que, pô, galera, vamos colocar nova, né? Até soltou aqui, ou seja, já estava ruim. O para-choque do Celtinha, galera. E aí, galera, alguém aí encara a fazer uma revisão em toda essa fiarada toda aqui? Aqui, galera, a caixa de fusível, quando vem direto da bateria, todos tem que passar pela caixa de fusível. E esse fusível é chamado fusível Mega. E aqui todos passam positivo. E aí temos aqui ligações para alguns itens daqui separados. Aqui, galera, nós temos a caixa de fusível. Vou organizar tudo. Vou refazer essa fiação. Assim parece até que dá medo, né, galera? Mas depois que a gente tem um pouco de conhecimento, que a gente pratica, a gente vai desenvolvendo a prática, né? Hoje eu já não tenho mais medo, já tive medo de olhar muita fiação e fiquei com medo, né? Mas hoje, graças aos conhecimentos que eu venho tendo no curso técnico que eu estou fazendo, já está mais tranquilo. Então aqui já não me dá mais dor de cabeça. Então já sei que aqui vai ser para mim a última parte que eu irei fazer, porque aqui você também não pode ter vacilo nenhum, porque se você tem vacilo aqui, você pode botar fogo no veículo.
E aí, galera, como eu falei naquela hora, esse aqui é o famoso volante do motor. É aqui que essa pecinha chamada arranque, coloquei ali, né? Pega, girando e dá um giro em uma peça dessa que não pesa pouco não, viu, galera? Aqui pelo jeito, aqui mais ou menos uns 4 a 5 quilos. Eu deduzindo, né? Não, nem lembro, nem olhei, mas vou olhar porque é bom a gente saber de tudo, né? Essas partes é bom a gente ter certeza, a gente não pode ficar dizendo, ah, tem isso ou aquilo, é bom a gente ter certeza, porque tudo faz diferença. Tudo faz diferença. Tudo que é fabricado para poder colocar em algo que vai dar muito trabalho, pegar muito peso, que o veículo pega peso, tem que ser feito com bastante cautela e com tudo com aquela precisão. Então, a gente também tem que ter certeza quando a gente fala que isso tem 2 kg, 3 kg, 4 kg. E aí, eu vou deixar ele aqui. O saco já até lascou. Os parafusos, como eu falo, galera, é sempre bom você deixar próximo. Não tem como prender aqui, porque lá, aqui no motor, que é onde ele fica preso. E eu não posso carregar o bloco do motor com essa peça, porque o bloco do motor já pesa. E essa pesa mais ainda. Então, junto, aí a coluna não aguenta, né? Então é isso, galera. Tem mais peças ali. Tem um radiador, tem um condensador. Tem mais algumas peças, né? Só que o vídeo já tá grande. E aí tá aí, galera. Tudo isso aí é as peças do Celta Super 2003. E aí, como eu falo, galera, tudo isso aqui eu vou revisar antes de colocar no Celtinha. Tudo, detalhe por detalhe. Jamais vou pegar uma peça do jeito que tiver e colocar. Porque não vou passar todo esse sufoco que eu estou passando para poder fazer chaparia, para poder depois organizar todo o Celtinha para ficar perfeito e sair colocando peça por peça, né? Sem olhar se a peça está boa, sem olhar se a peça já está começando a apresentar um defeito. Então aí, galera, senta o like aí, compartilha o que puder compartilhar. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, porque assim tem muita coisa aqui e o dia a dia vai ser bom. Vocês vão gostar do dia a dia quando eu estiver fazendo limpeza da caixa de marcha, fazendo aqui a limpeza ali de outras peças que precisam ser limpas, entendeu? Fazendo limpeza das engrenagens. E assim, o tanque já está limpo, já deu um grauzinho nele, mas tem algumas coisas que eu ainda preciso fazer na revisão elétrica. Vocês vão gostar. É difícil você ver alguém fazendo completamente tudo que tiver para fazer no carro, né? Não garanto a vocês que eu faria a pintura, né? Mas a chaparia em si, já estou aqui já pronto, me preparando mais ainda para poder deixar a chaparia nota 10. A pintura, daqui para lá, a gente vai saber se vou fazer ou se pagarei para fazer. Isso aí, vocês podem deixar no comentário se vocês querem que eu faça o carro por completo, seja a parte de elétrica, chaparia, pintura, montagem. Deixa no comentário aí, galera. Curte, compartilha, dá muitos likes aí, galera. Obrigadão aí. O vídeo vai ficar por aqui, porque já tá ficando longo. E aí eu vou fazer algumas coisas aqui para poder organizar o quarto. E aí, show de bola, galera. Obrigado aí. Fui!